Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje, vamos detalhar as contribuições sociais patronais, um dos pilares do custeio da nossa Seguridade Social. Prestem bastante atenção, pois este é um tema com muitas particularidades. Tipos de contribuições patronais. As contribuições sociais patronais podem ser divididas em duas grandes categorias, embora a nomenclatura não esteja expressamente na lei. 1. Contribuição tradicional ou clássica. Esta é a contribuição típica, que incide sobre a folha de pagamento. O fato gerador é remunerar o trabalhador, e a base de cálculo é o montante dessa remuneração. Aqui, cabe uma análise importante, já ao contrário da contribuição do segurado, que tem um teto, pois a base de cálculo é o salário de contribuição, exceto para o segurado especial, a contribuição patronal sobre a folha tem uma base ilimitada. Ou seja, não há teto para o montante da remuneração sobre o qual a empresa contribui. 2. Contribuição substitutiva, se essa nomenclatura é encontrada na própria lei. Nestes casos, o custeio se dá sobre a receita bruta da empresa, substituindo a contribuição sobre a folha de pagamento em algumas situações específicas, como a CPRB, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que já não é tão comum, ou para o segurado especial, que veremos em breve. Observações importantes sobre as contribuições patronais. Temos duas observações cruciais para entender as contribuições patronais. 1. RAT ou SAT são sinônimos. SAT significa seguro contra acidente de trabalho, e RAT são os riscos ambientais de trabalho. O RAT é uma contribuição com alíquota que pode ser de 1%, 2% ou 3% sobre a folha de pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos. O fator acidentário de prevenção, FAP, permite que essas alíquotas do RAT sejam reduzidas ou majoradas. O FAP calibra a alíquota do RAT/SAT em razão da acidentalidade que a empresa demonstrou nos últimos 2 anos. Ou seja, se a empresa tem muitos acidentes, o FAP pode aumentar sua alíquota, e se ela tem boas práticas de segurança, o FAP pode reduzi-la. O FAP não tem existência autônoma, está sempre associado ao RAT. 2. Acréscimo de alíquota para financiar a aposentadoria especial, e a aposentadoria especial é, na essência, uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas com um tempo de contribuição reduzido, 15, 20 ou 25 anos, porque o trabalhador está exposto a agentes nocivos à saúde. Essa antecipação da aposentadoria custa mais caro à Previdência, já que a pessoa se aposenta mais cedo e, consequentemente, contribui por menos tempo. Por essa razão, em 1999, foi criado um adicional de contribuição a cargo da empresa para financiar essa modalidade de aposentadoria. Contribuições tradicionais, e artigo 22 da Lei 8.212/91. Vamos agora para a regra geral das empresas em geral, prevista no artigo 22 da Lei 8.212/91. O inciso I estabelece a contribuição de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. Isso inclui gorjetas, utilidades e adiantamentos salariais. O inciso III determina também 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Casos específicos, cooperativas de trabalho. Temos uma particularidade importante quanto ao cooperado filiado a uma cooperativa de trabalho que presta serviço a uma empresa tomadora. Historicamente, o inciso 4º do artigo 22 da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 9.876 de 1999, previa que a empresa tomadora do serviço da cooperativa pagaria uma contribuição previdenciária patronal de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço. A dinâmica era a seguinte: o contrato do contribuinte individual ocorria via a cooperativa, que emitia uma nota fiscal ou fatura para a empresa tomadora. A empresa, além de pagar o valor da nota, deveria recolher mais 15% como contribuição patronal. Essa contribuição não era uma retenção, mas sim uma contribuição adicional do tomador. No entanto, essa contribuição foi julgada inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, STF, no recurso extraordinário, RE 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 22 da Lei 8.212/91. Por quê? Porque essa previsão, ao criar uma nova contribuição previdenciária por lei ordinária, a Lei 9.876/99, não respeitou o que estabelece o artigo 195, parágrafo 4º, da Constituição Federal, que exige lei complementar para a instituição de novas fontes de custeio para a Seguridade Social, as chamadas contribuições residuais. Mesmo sendo uma decisão de RE, que geralmente tem efeito inter partes, entre as partes do processo, o Senado Federal, por meio da Resolução nº 10, resolveu suspender a execução do artigo 22, inciso 4º, da Lei 8.212 de 1991, dando a essa decisão efeito erga omnes, para todos. Portanto, essa contribuição de 15% pela empresa tomadora de serviços de cooperativa não é mais devida. Instituições financeiras, contribuição adicional. Por fim, o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212/91 traz uma regra específica para as instituições financeiras, como bancos, corretoras, seguradoras, etc. Além das contribuições já mencionadas, essas instituições devem pagar uma contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III do artigo, ou seja, sobre o total das remunerações pagas a empregados, avulsos e contribuintes individuais. O STF entende que este acréscimo é válido, pois atende aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da equidade na forma de participação de custeio, reconhecendo que essas instituições possuem uma capacidade contributiva maior. Chegamos ao fim de mais uma aula essencial sobre as contribuições sociais patronais. Compreender essas nuances é crucial para dominar o custeio previdenciário. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Até lá!